E aí, M ao cubo, tudo bem com vocês? Boas e bonitas? Eu acho que eu fiz quase igual, né? Mas tem alguém que consegue fazer isso melhor. Amor, faz aqui melhor, vai! Ei, amor! Tudo bem? Cuidou do canal enquanto eu não chegava? Cuidei, direitinho. É mesmo? Igual você faz. Cumprimentou as nossas queridas moças, Cumprimentei. meninas e mulheres. Olha que eu vou olhar, hein? Tenho certeza que ficou ótimo. Seja bem-vinda a mais um vídeo do M ao Cubo. Estamos muito felizes de chegar à parte 3 desse vídeo tão especial para nós, onde nós compartilhamos com você um pouquinho da nossa história. Uma história real de amor, de um Deus que ainda escreve lindos romances. Eu me lembro que quando eu era criança, eu assistia muitos filmes da Disney, de romance, de princesas. E quando eu cresci, no meu tempo de espera, eu falava com Deus assim: Deus, se a Disney é capaz de fazer lindas histórias, eu quero uma que supere, porque quem vai fazer uma história é o Senhor dos Senhores, é o Criador de todas as coisas. E eu sempre falei: Deus, eu quero viver nessa terra o que o Senhor sonhou para Adão e para Eva. Sabe aquele romance, aquele amor? Claro que a gente sabe que não é perfeito, né? Toda história de amor tem suas lutas, mas eu queria uma história linda. Tem fight, faz parte, gente. São duas pessoas diferentes. Mas enfim, hoje o tema é sobre o nosso reencontro, namoro, noivado e casamento. E eu sei que vocês estão curiosas para saber do beijo, afinal de contas, eu contei para vocês que eu fiz um propósito aos meus 13 anos de que eu só beijaria o meu esposo. E aí, nós vamos contar um pouquinho disso. E se você tá meio perdido nesse vídeo, assista a parte 1 e a parte 2 que tá lá no canal. Você não pode perder. Mas antes, a gente quer fazer um pedido muito especial. Inscreva-se no canal M ao Isso cubo. mesmo, não tem muito deixe de conteúdo se bom. inscrever. Se inscreva. Curta esse vídeo, sabe, seu joinha, ele conta muito, ele é muito importante. E comente aqui embaixo, gente. É mesmo. Fala aí como é que foi o seu relacionamento, como você conheceu o seu príncipe amor. encantado. Se você ainda não encontrou, quais são as suas expectativas. É. E outra, compartilha esse vídeo com as amigas, gente. Pode compartilhar com os amigos também. Porque como diz o meu digníssimo, o M ao cubo quando tem ele é M de menina, moça, mulher e de... Macho. Continuando a nossa prosa, nós paramos no vídeo 2 contando como a gente se reencontrou. É importante pontuar que ao longo dos anos, eu e o Silas tivemos vários encontros e desencontros, mas a gente não se via de uma forma amorosa ou com desejo de ter alguma coisa um com o outro. Nós nos conhecemos há muitos anos. E a gente teve, assim, algumas pessoas em comum que nos conheciam. Inclusive, tinha uma moça que fazia a minha unha. E isso há muitos anos atrás. E ela falava assim: Bela, eu sei que você tá esperando o Senhor, mas tem um cara. Nossa, que ele é sensacional. Você tem que conhecer o Silas. Eu, o quê? O Silas da Bethel Duval? Conheço, mas ai, nada a ver. E ela também falava com o Silas. Lá na papelaria da Jael. É Nossa, mesmo. amava Jael, amada do meu coração. Gente, ela ia lá e falava assim: tem uma mulher, tem uma moça que ela assim, é a sua cara. Você tem que... É a Isabela. Eu falava assim: Isabela? Ah, aquela lá do Flamengo, né? Aí eu falava assim: é. Mas não brilhava ainda. Não brilhava os olhos. E aí eu comentei com vocês que a gente começou a voltar a se enxergar através de uma mensagem no Facebook que o Silas lançou para Deus e o Mundo, e eu respondi. E ali parece que os meus olhos se abriram para ele, eu comecei a ver ele de um jeito diferente, mas foi muito estranho. Muito assim, sei lá, não tinha muito nexo. Mas eu falo que Deus, ele vai criando o cenário, sabe, para que as coisas aconteçam. Quando a gente entrega a nossa vida para Deus, a gente sabe que aquilo que é a nossa parte, a gente faz, mas aquilo que só Ele pode fazer, Ele faz. E Ele promove bons encontros. E eu lembro que eu contei para vocês no vídeo passado, não é verdade, amor? Que eu tinha recebido umas palavras proféticas. E eu também contei para vocês
que eu tinha o hábito de escrever cartinhas quando eu me sentia ansiosa sobre a chegada do meu futuro esposo. E eu trouxe aqui hoje, tchan, 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 a minha pastinha, gente. Pastinha? Olha isso aqui, gente. Olha a grossura disso aqui, vai cair, mas assim, vamos tentar mostrar um pouquinho. Ó, gente, 1000 cartas. muitas cartas. Não consegui ler até E hoje. tudo aqui, gente, eu nem conhecia o Silas, não tinha nada, assim, foi só uma expectativa. Eu colava coisas, gente, enfim, minha pastinha. E o engraçado que eu coloquei isso, coloquei P de príncipe e princesa. E tinha um bilhetinho aqui, não sei se o Silas vai lembrar, que eu escrevi assim: se você não é o meu príncipe, não abra essa pasta. E a primeira carta que eu escrevi, agora eu fiquei curiosa de lembrar. Amor, a primeira carta foi em 2010. No 8 de março de 2010. A primeira carta foi dia 8 de março de 2010. Há quanto tempo atrás? A gente tá 11 anos atrás. Foi uma atitude de fé e Muito para tempo. controlar minha ansiedade. Eu escrevia cartinhas. E eu sabia que um dia eu ia entregar essa pasta para alguém. Embora eu tive momentos de acreditar, de desacreditar, eu comentei isso com vocês no vídeo anterior. Fato é, por que eu trouxe ela hoje? Que quando eu recebi uma palavra profética sobre a chegada do meu esposo, que eu conto no vídeo 2, eu escrevi uma carta e eu quero ler ela com você. Tá preparado? Sila já leu. Você já leu essa? Eu acho que já. É porque Eu comecei a ler muita picado, carta, de gente. tanta carta que E tinha. é muita carta pra esse homem ler, né, gente? Então vamos lá, senta que lá vem a história. Essa carta, que foi a última carta, foi escrita no dia 3 de abril de 2016. 6 anos após a primeira carta. E eu escrevi essa carta, ainda não tinha encontrado Silas, foi logo após palavras proféticas que eu recebi, que eu conto no vídeo 2. Se você não assistiu, assista. Então vamos começar? O tempo de cantar chegou. Oi, amor! Tenho novidades da parte de Deus para nós. Hoje foi o último dia do congresso Juntos por um Propósito de 2 amigos meus, e foi uma bênção. Deus é tão zeloso e fiel que fico constrangida. Esses últimos tempos foram difíceis. Aconteceram algumas coisas que trouxeram um pouco de tristeza ao meu coração. Machuquei meu pé, o papai cortou a mão, a mamãe ficou desempregada. Contudo, como diz a canção, confiando em nosso Deus e em seu imenso amor, não seremos abalados. Mas algo que estava me incomodando ainda mais, por incrível que pareça, era a minha vida sentimental. Por incrível que pareça, eu tava preocupando, sempre preocupei com isso. Mas tudo bem, continua. Poesias, né, gente? Alguns acontecimentos do passado vieram à tona, e mesmo curada de tudo que se passou, fiquei um pouco desiludida com minha realização amorosa. Principalmente porque há palavras liberadas, mas nenhum aparentemente acontecimento. Mas hoje, o Senhor usou um profeta e me disse que Deus havia recolhido minhas lágrimas, que era chegado o tempo de júbilo, o tempo de colher as sementes, que seria mais rápido do que eu imaginava. Deus estava decretando a liberação da bênção tão almejada. Assim que esse profeta saiu, veio uma irmã orar para mim e disse que chamava dos 4 cantos da terra o meu esposo, não importa onde ele estivesse, fosse até mesmo em outra nação, e que ele fosse tão servo como eu. Ela também repreendeu toda a frustração e ministrou a chegada do meu marido. Eu creio, amor. Como essa palavra animou meu coração. Em breve, antes do que possamos imaginar, seremos um do outro e juntos para ele para sempre. Almejo olhar nos seus olhos, me aconchegar no seu abraço, sentir o encaixe perfeito das nossas mãos e um dia ter o prazer e a alegria em Deus de te confiar o meu jardim, pois é um jardim fechado e cuidado do Abba. Se ele permitir, você o adentrará e seremos um só corpo, alma para sempre, em profunda e santa intimidade. E assim, o nome do nosso Deus será glorificado. Amém? Já te amo imensamente. Que se for da vontade do Abba, essa seja uma das, se não a última carta. Estou certa de que teremos o mesmo chamado, o mesmo Deus, seremos agradáveis uns aos olhos do outro, e o nosso amor será recíproco, e ouviremos o sim, e viveremos a provisão do nosso Deus. Amém? Eu sempre falo amém, gente, amém? E se ele não fala amém depois que a gente se conheceu, não dá. E eu escrevia no final, sua bela. Essa carta foi escrita no dia 3 de abril. E por incrível que pareça, porque o nosso Deus é fiel em tudo que ele diz, então não é por incrível que pareça. Essa foi a última carta. Alguns dias depois dessa carta, eu e o Silas nos reencontramos numa célula. Uma amiga minha já frequentava essa célula e comentou que ele ia. Então tudo parece que colaborava pra gente se reencontrar. Eu lembro que no dia que ela me falou que viu ele nessa célula, eu falei com ela assim:
Amiga, foi até a Priscila Vitor, uma amiga que eu amo demais, que participou do meu tempo de espera, foi uma incentivadora e uma sonhadora que ficava lendo comigo essas cartas. A Priscila leu tudo, gente. Priscila conhece cada Guerreira, cartinha. tá? Guerreira. Enfim, a Priscila me falou disso, falou que o Silas tinha ido, e eu lembro que quando ela comentou que o Silas tinha ido na cela, eu falei com ela assim, Pri, eu não sei com quem eu vou casar, mas o Silas é o tipo de cara com quem eu me casaria. Gente, eu nem sabia o que eu tava falando, olha que coisa. E aí, numa cela, né, dessas que ela já vinha frequentando, eu resolvi ir, e nem era certo que o Silas estaria, porque ele era, como que você era? Supervisor. Supervisor. Ele era supervisor dessa cela, então ele não estava lá sempre. Ele visitava outras celas. E no dia que eu fui, eu confesso que eu cheguei e eu procurei por ele. Só que ele não estava lá. E aí tava aquela galera e tal. E não sei por que veio uma tristeza dele não estar lá. E, gente, não tinha aparentemente nada. Era uma coisa, sabe, fora de lógica. Mas Deus já estava dando sinais. Não que Deus, ele tem alma gêmea, a gente até comentou disso no outro vídeo, né, amor? Mas quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, Ele faz aquilo que é a parte dele. Ele promove encontros bons, Ele promove nessa união de propósitos. E aí a gente estava vendo um filme nesse dia na cela e de repente o que aconteceu? Tocou o interfone. Tipo, o filme já tinha começado, já tinha uns 40 minutos e o interfone toca. E aí o meu coração deu uma acelerada. E eu pensei, será que é o Silas? Gente, não fazia sentido. Amor, não tinha lógica uma coisa dessa. A gente nem conversava, não tinha nada. E aí, quem era? O Silas. E ele chegou como? Conta pras pessoas como você chegou. Eu cheguei e tiveram que dar pausa no filme, porque eu não sei chegar nos lugares assim, sem ser percebido. Eu chego já, assim, tirando a organização do lugar, a ordem. Fazer bagunça, auê. Enfim, ele chegou agitado, aí todo mundo... Mas os meninos têm muito carinho por ele, né? E aí, quando eu vi ele, ele olhou pra mim. Você aqui, ó, aquele... O Silas sempre foi muito expressivo também, fala de mim. Só que, tipo assim, pra eles foi normal. Mas pra mim, aquilo foi... Quebrou eu falei, ai, meu Deus, esse menino veio, que coincidência, né? E já tinha acontecido tantas coisas que me fizeram, talvez, pensar na possibilidade. Mas eu falei, não, Isabela, se acalme, se controle. E aí foi quando, no final da cela, eu fiz um convite pra ele. Eu falei, vai ter um evento lá na igreja, eu sei que vocês fazem jogral, um evento de arte. E, gente, eu sempre fui muito séria, recatada com essas coisas. Eu falei assim, ô Silas, você se incomodaria de eu te chamar no WhatsApp, nem era no WhatsApp, de eu te chamar no Message pra gente combinar? Ele, minha filha, me passa seu WhatsApp aí, ele não é bobo, né? Já foi pegando o WhatsApp, querendo conversar comigo. Se aproximando, né, gente? Querendo aproximar. Você quer ter alguma coisa com a menina? Aproxima, chega junto. Pois é, meninos, tem uma atitude. Tem atitude, nossa, entendeu? Tem uns meninos que são tão, assim, pacatos. Mas sejam espertos também, né? Tenham aquela coisa de homem, conquistador. Não quero ter um posicionamento dizendo o que é do homem ou o que é da mulher fazer. Mas a verdade é que tem muito homem hoje em dia que tá muito banana, né? Tá muito pacato, muito passivo. Tá na hora dos homens acordar, vocês são macho. M de macho, né, galera? Vamos lá. Pois é, e aí começou o nosso reencontro. Nós começamos a conversar no WhatsApp, a princípio sobre essa questão do evento da igreja, mas aí a gente começou a conversar sobre outras coisas. E com uma semana de conversa, a gente resolveu se encontrar para conversar, para simplesmente se encontrar. E aí eu lembro que eu propus pro Silas tomar um açaí. Só que de repente o tempo virou, começou a fazer muito frio. E aí eu falei pra ele, Silas, o que você acha da gente ir no cinema? Eu sempre amei no cinema. E na minha cabeça, gente, era ver um filme. Vamos ao cinema ver um filme. Na minha cabeça era, a novinha me chamou pro cinema, ela quer o quê? Tá querendo me dar uns beijos, né? Tá querendo um escurinho do cinema, dar beijo e tal. Mas na verdade, pra mim era só um cinema. E aí eu fui. E a gente já vinha conversando no WhatsApp durante uma semana, nessa semana, e eu comentei com a minha mãe, falei, ô mãe, então, tem um rapaz que a gente vai sair. A minha mãe, o quê? Ai, glória a Deus, minha filha, é mesmo? Meu pai, então, gente, quando ele descobriu, ele falou assim, obrigada, Senhor. Teve uma vez, gente, que meu pai falou comigo assim, filha,
você não gosta de ninguém não, filha? Eu falei, pai, eu não gosto de ninguém. Aí ele falou assim, filha, você, não tem ninguém que gosta de você? Eu falei, não, pai, ninguém gosta de mim. Ele, ô filha, você gosta de homem? Eu falei, ô pai, eu gosto de homem, isso aqui ainda não aconteceu. Enfim, foi uma alegria saber que eu tinha um encontro. Falei, gente, mas é uma coisa normal, a gente só vai sair pra ir no cinema. E aí a minha irmã e eu... Todo mundo pensava como eu, vai pro cinema é o quê? É um encontro, pra dar umas beijocas, só que Todo não. mundo pensava igual. Só que não, gente. Todo mundo. E aí, o que aconteceu? O Silas tinha moto e como tava muito frio, eu comentei com a minha mãe. Falei, ah, mãe, esse rapaz, o Silas, ele tem uma moto. E minha mãe, quem conhece a minha mãe sabe que ela não empresta o carro dela para ninguém. Quando eu usava o carro, gente, era um rolê, era uma luta. E aí ela prontamente disse, não, minha filha, vai no meu carro. Eu falei, meu Deus, tem um mistério acontecendo aqui. E o melhor, vocês não sabem. Ela falou assim, filha, e tem outra coisa, deixa ele dirigir. Eu falei, mãe, você não sabe nem se esse menino é roda dura, se ele sabe dirigir? E aí ela soltou uma pérola. Ela falou assim, filha, você me disse que ele trabalha na Fiat. Quem trabalha na Fiat sabe dirigir. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada a ver, né, gente? A Fiat sei. faz carro, mas não dá, Na não é da cabeça autoescola, dela, não. filha, ele trabalha na Fiat, ele há de saber dirigir. E aí o Silas chegou na moto, a moto dele fez um barulho, eu falei, meu Deus, esse homem deve ter uma moto. Quando ele chegou era uma moto muito engraçada. Nossa, só fazia barulho. E aí a gente foi, entrou no carro Enfim, da né, gente, mamãe. valoriza os começos. Valoriza né? os começos, era o que nós Foi o tínhamos. primeiro. Eu usou porque eu acho engraçado, porque faz Era um engraçado, barulho, nossa. gente, de que tava vindo a moto mais potente, aquela moto mais top. Aí de repente vi aquela moto engraçadinha, mas enfim, andamos muito nela. Eu e Silas fomos ao cinema, tivemos esse primeiro encontro. A princípio eu imaginei que ele não estava interessado, porque ele me falou pra ajudar ele a escolher uma roupa. Eu falei, ai meu Deus, friendzone, tá me chamando pra escolher roupa. Aí eu levei ele na leitura, mostrei pra ele o livro do Friendzone Pequeno. também, né? Quem é que Pequeno. leva alguém pra leitura? Mas ó, deixa eu explicar. Eu Vamos mostrei ler pra o ele livro? o livro Ah. do Pequeno Príncipe e falei com ele da Raposinha, que a Raposinha falava com o Pequeno Príncipe que quando ele falava que às 4, mas às 3 o coração dela já ficava feliz. Enfim, eu fui trazendo romance, Silas. Pior, ela me deu o apelido de Raposinha. Eu chamei ele de Raposinha. Falei, ah, esse é meu Raposinha, porque eu amo conversar com você. E a minha sogra amada. Obrigado, viu, sogra? O que ela falou? Isso não é coisa de chamar homem não, minha filha. Ele vai achar que você tá chamando ela de mulherzinha, alguma coisa assim. Exatamente. Chama ele de raposão. Falei, ai mãe, misericórdia, a gente é só amigo. Sabe a mulher. Sabe a mulher. E aí, gente, quando a gente entrou no cinema, tudo muito normal, eu falei, acho que não vai ter nada aqui não. Não que eu queria beijar ele, gente, mas eu falei, acho que ele não, acho que é friendzone, acho que a gente é só amigo mesmo. E aí começou o filme, um filme muito ruim, eu não lembro direito que filme era, um filme enorme, muito grande. E aí começou a fazer frio, aí o Silas falou, quer me dar o braço? Aquela hora que você dá uma espreguiçada assim, né? Quer me dar o braço? E aí, não, foi assim, você me deu o braço assim. Verdade. Gente, eu fiquei tão emocionada, porque vamos dizer, eu nunca tinha namorado, eu nunca tinha beijado ninguém. Eu estava com uma possibilidade de ser realmente a pessoa por quem eu tanto esperei, por quem eu tanto criei que uma hora aconteceria. E aí, quando ele fez isso, gente, eu derreti, eu encostei no ombro dele. E aí, quando ele encostou a mão dele na minha mão, eu fiquei tão emocionada que aconteceu? Que amor? Dormiu. Eu dormi! Eu comecei a dormir, gente. Quase babou no meu ombro. Quase babei, se No não primeiro babei. Aí no final ele me acordou, ele... Ô, Isabela, meu cabelo... Ai, acabou e tal. Toda sem graça. Eu falei, gente, ele pegou na minha mão, ele tá interessado em mim. E aí nós viemos embora. O Silas foi um gentleman, passou no posto, colocou gasolina. Quando eu contei pra minha mãe que ele abasteceu, minha mãe falou, é meu genro. Enfim, gente, quando a gente chegou na minha casa, que ele guardou o carro e foi pegar a moto, ele veio subindo as escadas e, como uma cena de filme, ele foi se despedir de mim. E de repente, a gente foi se aproximando e... Ela me deu uma testada na boca. Na minha cabeça, ele me deu um beijo na testa e isso me deixou encantada. Eu falei, que homem respeitoso. Mas ele fala que eu dei uma testada na boca dele. Então,
Eu acho que, na verdade, ele foi romântico, ele não quer assumir. Mas eu sempre falo o seguinte, sempre falo com a Bela, a mulher que estabelece os limites do relacionamento. Desde o início até, enquanto existia o relacionamento, a mulher sempre estabelece os limites. E nesse dia, ela não percebeu, mas ela levemente fez assim com a cabeça. E ele entendeu. Eu do outro lado percebi. Eu não vou pegar a cabeça dela, virar e dar nela um beijo, porque eu já tô percebendo que ela não quer um beijo. Então, verdade. me mantive lá, né? Exatamente. E depois disso a gente entendeu que tinha uma coisa ali. E aí o Silas falou, ó, queria te ver de novo. Vamos nos ver novamente? E isso foi no sábado e no outro sábado a gente se reencontrou. E aí foi quando a gente saiu de novo e dessa vez quem emprestou o carro foi o Pedrinho, um amigo dele, tinha um Valeu, Uno. Pedrinho. E aí a gente foi de Uno lá pra Mantiqueira, comeu o quê? Um açaí, porque finalmente esse açaí tinha que sair. Só que o açaí tava fechando e a gente teve que sentar numa pracinha, né, amor? Pra comer o açaí lá. E aí, naquela pracinha, de um jeito mais simples do mundo, a gente conversou sobre sobre a nossa vida, assim. Ah, ele contou da namorada que ele tinha tido, um pouquinho do passado dele, eu comentei do meu tempo de espera. E aí, gente, eu não sei o que aconteceu, mas eu virei pra ele e falei assim, então, o que você tá me propondo? Gente, eu não sei porquê, eu soltei. Aí depois que eu falei, Isabela! E aí ele falou... Luciana, na verdade, eu quero namorar você. Não, quero me casar com você. Falei assim. Foi isso. E aí por dentro, eu pensei, meu Deus, o que eu falei? E ele por dentro, meu Deus, o que Pensei eu a mesma falei? coisa. Mas o mais legal é que a gente sentia uma paz, assim, inconfundível. Sabe uma paz que excede todo entendimento? E eu lembro que outros rapazes já tinham me pedido pra ter um relacionamento, eu falava, vamos orar, vamos ver se isso é de Deus, e eu me afastava. E o Silas, eu tinha uma certeza, e não era o meu coração querendo, mas era algo assim, que eu não sei te explicar. E eu lembro que as minhas amigas falavam, Isabela, na hora certa você vai saber, Deus traz paz, Ele lança luz, a gente sente um contentamento, uma coisa que a gente não sabe explicar. E era o que a gente sentia. E aí a gente levantou da pracinha, deu a mão, e eu falei, tô namorando! Que coisa esquisita! Outro dia, era Dia das Mães, isso foi no dia 8 de maio? De maio. De maio, amor, foi no dia 8 de maio. Então olha pra vocês verem, eu escrevi a última carta em abril. Na verdade, era tipo 7 de maio, no sábado, né? Só que a gente ficou conversando, foi conversando. Que deu mais de meia-noite. Aí Que foi ele mais falou, de meia-noite. é 8 e pouco. Eu falei, é 8 de maio, E data aí, é data. no Dia das Mães, a minha mãe convidou o Silas pra almoçar lá em casa. Meu pai não estava em casa, ele estava viajando. E eu falei, eu apresento ele pra mamãe. E aí, quando o papai chegar de viagem, a gente marca um dia pra eles conversarem. Gente, resumia na ópera. O Silas estava lá em casa, de repente meu pai chegou. Primeiro chegou Priscila. Depois chegou minha irmã e meu cunhado. E aí de repente chega o meu pai. Eu falei, meu Deus, eu não planejei isso. E aí o meu pai meio assim, o que é esse cara? Meio assim, esse que é o Silas? Esse que é o Silas? E eu tremendo toda, eu falei, ô Silas, o meu pai tá chegando, você quer conversar com ele? E eu achei que ele ia falar, nossa, a gente não contava com isso. E ele foi super diferente. O que você falou, amor? Eu tava muito tranquilo. E assim, na hora que ele chegou, eu falei assim, vou falar com ele que a gente tá namorando, que a gente já decidiu, mas que a gente precisa da bênção dele. Pensei comigo, né? Mas a Bela chegou, ela tremia gente, o queixo. Eu nunca levei ninguém na minha casa. Assim, vocês entendem isso? Ele tá vindo, ele tá ali, quer falar com você. Acho que ela achava que eu ia sair correndo, que eu ia pular pela janela, né? E aí o papai chamou o Silas, não deixou eu participar da conversa. Fui pro quarto, ameaçou o Silas, falou que eu tenho 3 filhos, mas a Bela... Aí meu pai chorou, porque meu pai é desses que chora. Se você fizer alguma coisa com ela, eu te mato, cara, eu te mato. Meu sogro tentou me matar várias vezes. Falou que ia me matar várias vezes nesse dia. Nossa. É uma manteiga derretida, tentando defender a filha. E aí, do nada, ele me gritou, eu fui lá, e ele falou, filha... Ela entrou de novo, trêmula. Com queixa que chegava a tremer, sim, gente. Nossa. Ah, exagero dele. Não era exagero, não. Era. Não. Tá bom, eu verdade. te via, você não estava se vendo, eu te vi. E aí o Silas olhou pra mim, né, com aquela cara, tá tudo bem. Eu olhei pra cara do meu pai e ele, filha, é isso mesmo que você quer? Você tem certeza? Aí eu, tenho. Mentira, meu sogro nunca falaria isso.
Sim. Ele reconheceu um homem de caráter, Másculo. Coisa de pai, eu entendo meu pai. E aí o Silas, achei isso muito legal. Ele falou assim: olha, Wilson, eu quero que você ore por nós. Nós decidimos namorar, queremos a sua bênção e a gente gostaria muito que você fizesse uma oração pra gente. E aí meu pai ficou todo constrangido: não, é que eu bebi, não dá pra eu orar. A gente: não, pai, a gente quer que você ore. E aí ali o papai orou pra gente uma oração mais linda, abençoando o nosso relacionamento. Isso é bem a moda antiga, mas às vezes é bom a gente resgatar alguns valores. Verdade. Uma coisa que eu falo é: Deus dá sinais. E às vezes a aprovação dos pais ou a não aprovação pode ser um sinal. Esses relacionamentos onde a família não combina com o cara, gente, isso é sinal de alerta, de perigo. A gente casa com a família, a gente conta com a bênção de Deus e com a bênção dos nossos pais, que são uma autoridade espiritual sobre a nossa vida. E aí nós começamos a namorar e vem a parte que vocês estão curiosos. A gente não se beijava. Só que o Silas ainda não tinha entendido por que eu não beijava ele. Foi quando eu contei pra ele. Falei: amor, você não entendeu. Eu te contei que eu fiz um propósito de beijar o meu marido. Só que eu fui consciente. Eu falei: olha, esse propósito é uma coisa muito particular pra mim. Eu não quero colocar você debaixo de um jugo que não é legal pra você. Vamos fazer uma coisa? Nós vamos orar. E aí, se Deus colocar isso no seu coração, nós vamos manter isso. Se não, a gente vai se beijar. Ok? E aí, durante a semana, nós oramos. E eu falei: Deus, eu tenho esse propósito, mas eu entendo que eu não posso fazer algo que vai contra o Silas, algo que ele não está de acordo. A gente está decidindo caminhar juntos. Deus fala com a gente. E aí, naquela oração, Deus não falava nada. E aí eu falei: acho que Deus está permitindo, a gente vai poder se beijar. E com você, como foi? Eu, pelo outro lado, já foi assim, direto. A gente combinou, isso foi no domingo à noite. No domingo. E a gente combinou de no outro domingo falar sobre, né? O que Deus tinha falado e tal. Quando foi na segunda. Não, isso foi no sábado. Quando eu cheguei no domingo na igreja, eu conversei com uma pessoa. Eu falei assim: ah, não, isso pra você vai ser muito importante. Aí eu já falei assim: isso não é Deus falando. Mas lá dentro eu sabia que era. Aí eu fiquei assim, resistente. Caladinho também, não me falou nada. Fiquei caladinho. Quando chegou no dia lá que a gente foi conversar, eu falei assim: e aí, o que Deus falou assim? Eu, não, o que Deus falou com você primeiro? Vai, né? Que essa voz era uma voz estranha na minha cabeça, querendo falar pra eu não beijar. Aí eu tinha um livro que falava: agora sim o noivo pode beijar a noiva, do Ney e da Júlia. Um livro muito lindo. E aí eu lembro que eu não tinha lido esse livro ainda. E aí nas vésperas da gente ter essa conversa, eu abri esse livro. E esse livro falava sobre o beijo. Ele falava de como o beijo, né, provoca outras coisas, como ter cuidado com o beijo no relacionamento. E eu lembro que eu estava estudando a Bíblia e aí Deus chamou minha atenção para uma passagem onde Moisés foi privado de entrar na Terra Prometida. Ele tinha guiado o povo de Israel, mas ele não ia entrar na Terra Prometida. E no versículo falava assim, que ele não ia entrar porque ele não tinha sustentado a santidade no meio do povo. E naquele momento, Deus começou a colocar no meu coração isso: Isabela, não é para vocês se beijarem, vocês vão sustentar a santidade. E eu entendi que para o nosso relacionamento, isso era uma direção de Deus. Eu não falo que isso é uma regra, que todo casal tem que fazer isso. Eu acho que a gente precisa se conhecer. E nós, como cristãos, nós preservamos essa ideia de casar com pureza, se guardando para o casamento. Então Deus nos conhece, Ele sabe que aqui na veia não tem óleo ungido, tem sangue. Corre sangue. E para nós foi uma bênção, porque Deus conhecia o Silas e ele me conhecia. Saber que isso ia ser uma proteção. E um parêntese, diz o Silas que eu falo parênteses. Um parêntese importante é: talvez você fale, Isabela, eu não fiz isso, eu não escolhi esperar, eu fiz completamente diferente. Então quer dizer que Deus não tem o melhor pra mim? Quer dizer que eu vou viver um relacionamento completamente avacalhado? Quer dizer que eu não tenho o direito de viver uma história de amor legal? Claro que não. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus que faz tudo novo de novo. Basta a gente, sabe, querer um recomeço diante dele, de falar: Deus, até hoje eu fiz do meu jeito, agora eu quero fazer diferente. Eu sei que o Senhor é um Deus de aliança, um Deus de família. E foi assim que a gente chegou no dia da conversa e a gente decidiu juntos que o nosso namoro seria sem beijos, sem toques físicos, assim. Nós daríamos as mãos, nós nos abraçaríamos,
trocaríamos alguns carinhos, mas nós não nos beijaríamos. Seria o que alguns chamam de corte. Sim. E foi muito engraçado que quando a gente conversou, gente, o Silas começou a chorar. Não, quando a gente chorou. Quando a gente. Ele foi falou assim, segurando. Aí na hora de amor. falar, vamos orar apresentando esse propósito diante de Deus. Parece em Deus, tá bom? Eu não vou beijar. Gente, ele chorou, mas ele chorou. Foi uma entrega. Naquele momento eu tive certeza que o Silas era o homem de Deus pra minha vida. Porque eu tinha um propósito com Deus de que eu beijaria o meu marido. E o fato dele ter topado testificou no meu coração de que ele tá disposto a passar por isso comigo. E o Silas já tinha namorado, já tinha beijado. Eu nunca tinha beijado, eu não conhecia o gosto da fruta. Não é que pra mim seria mais fácil, mas ele já sabia como era. E os dois tinham necessidades emocionais e afetivas. Mas foi um desafio. E para resumir essa história que é muito grande, nós namoramos 1 ano e 5 meses. Com 7 meses de namoro, no dia do casamento da minha irmã, o Silas me pediu em casamento. E aí quando ela jogou o buquê, ela não jogou na verdade, ela me entregou. Fingiu que ia jogar, virou e Isso. entregou. E o Silas apareceu e ele fez um pedido lindo. E aí nós ficamos noivos com 7 meses de namoro. E quando completou 1 ano e 5 meses de todo o tempo que nós estávamos juntos, nós nos casamos e eu trouxe aqui o nosso convite de casamento. Olha que lindo, gente. Nós que fizemos junto com a ajuda do Domingos, da Mirlene, amigos queridos. E eu quero mostrar para vocês o versículo que a gente colocou no nosso convite de casamento. Olha que fofo, gente. Super delicado a nossa cara. E eu falo que casar é um desafio, porque a gente pensa muito em finanças, nossa, como que a gente vai casar? Casar é tão caro. E Deus, ele foi tão cuidadoso. Ele supriu as nossas necessidades nos mínimos detalhes. Nós fizemos um chá que não foi de panela, foi chá de envelope. A pessoa dava qualquer quantia. E, gente, as pessoas nos abençoaram de uma forma tão linda. E a gente vê que Deus, ele criou a família, é uma instituição criada por Deus. E nós somos muito abençoados. Eu lembro que pessoas que nem eram tão próximas trouxeram envelopes com R$500. Eu falei, o quê? Mas essa pessoa nem é minha parente, a gente nem é tão íntimo. E as pessoas nos abençoaram de uma forma muito generosa. Vamos abrir. Olha que fofura, meu Deus! O nosso convite. Lê pra eles qual foi o nosso versículo, amor. Agora, glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder, operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de das nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Efésios 3:20. E é isso que Deus faz. Ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que a gente pede, do que a gente sonha, Ele faz. E aí, no dia do nosso casamento, no dia 14 de outubro de 2017, nós demos o nosso primeiro beijo. E foi muito lindo, foi muito especial. Na hora teve até fogos de artifício. A igreja ficou cheia, nós tivemos quase 450 convidados. Você pode imaginar a igreja lotada. E aí nós demos o nosso primeiro beijo e começamos a nossa história praticamente ali, porque o beijo nos filmes é o fim, mas o nosso beijo marcou o início. Mas o mais legal é que a Bela nunca tinha beijado, né? A parte engraçada. Nossa, Deus! A gente ficou planejando, né? Como vai ser? A gente ensaiou que ele ia me virar. Ensaiou sem beijar, né? Porque a gente não beijava, aí... Quando chegou na hora, gente... Pensa um beijo de peixe, um trem estranho. Eu fiz um trem assim, Nossa! E pior que pelo vídeo, parece que a gente deu um beijo, beijaço. assim, lindo. Não, parece que foi um beijo, coisa linda, mas não foi, gente. E aí, tanto é que quando terminou de beijar, eu ri e falei assim com ele: eu fiz tudo errado. Mas enfim, nós vamos pra lua de mel e hoje nós já estamos há 4 anos, vamos fazer 4 anos em outubro, 4 anos agora em 2021, outubro de 2021, que nós estamos casados. E a cada dia a gente aprende mais, a gente amadurece mais. É verdade. Né? Tem as suas lutas, os seus desafios, mas é muito bom construir um relacionamento a 3, né? A gente sempre fala isso. Eu, Silas e Jesus. Porque o dia que um dá uma titubeada, Jesus é o equilíbrio, ele equaliza as coisas. É verdade. Nós vamos encerrar dando um beijo. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Eu já queria dar aqui. Tá ansioso. E até o próximo vídeo. Te amo. Também te amo.